Bom, eu não me apresentei, eu sou a Thaís, sou coordenadora pedagógica aqui da Escola José Mauro, tá? Comecei este ano nesse cargo, né? E estou aqui disponível à disposição de vocês para o que for necessário nesse período de pandemia, tá? Vamos lá, dar início. É direito dos alunos acesso à escola e também é dever dos pais fazer com que esse aluno tenha acesso à educação. Com base nisso, nós pedimos que vocês, pais, deem apoio para as crianças nesse momento, que é um momento muito difícil que eles estão passando, afastados da escola por mais de um ano. Não é fácil. Eu sei que a maioria dos pais, às vezes, não tem tempo para poder desenvolver as atividades com os filhos, estão trabalhando, a rotina está muito difícil, ou às vezes até não sabem como lidar com essa forma de passar o conhecimento para as crianças, né? É por isso que eu peço para vocês que, por gentileza, sempre que houver algum problema, que houver alguma necessidade, conversem com os professores, interajam com os professores dos filhos de vocês, não deixem de comunicar, assim também como a escola. Venham até aqui, conversem, liguem se for o caso, mas não deixem que as crianças fiquem sem realizar as atividades, sem interagir com o professor ou dar devolutiva. Eu sei que muitos pais utilizam o final de semana para colocar em dia as atividades com os filhos por conta do trabalho, da demanda que é alta. Não tem problema nisso, nenhum em fazer isso, pelo contrário, entendeu? É muito válido essa ação de vocês. Mas sempre passem para os pais, orientem, tá bom? Para as crianças, a forma que vai ser direcionado esse estudo e deem as devolutivas para os professores. É muito importante isso. Até mesmo porque nós temos uma legislação vigente, né? E neste momento, as atividades que vocês trazem como devolutiva para os professores são contabilizados como presença. Uma vez que o aluno não interage com o professor e não traz devolutiva alguma ao professor, esse aluno está ausente da escola. E um aluno ausente da escola, ele deve ser encaminhado ao conselho tutelar. Por quê? Porque nós temos que resguardar o direito da criança. E esse daí é uma forma de assegurar que está tudo bem com a criança. Porque, assim, para nós, escola, e para os professores, como que a gente vai saber se aquela criança está bem? Se nós não temos uma interação com a família, não temos uma devolutiva de atividade, os pais não respondem às ligações, a gente, como escola, fica muito preocupado com o aluno. E aí, por isso, nós encaminhamos essa criança para o conselho tutelar, para que seja verificado em que situação essa criança está e o que pode ser feito por ela. Então, por isso que é de muita importância, de extrema importância, que vocês deem devolutivas para os professores. E caso estejam passando por qualquer dificuldade, tenham qualquer problema, nós aqui na escola estamos todos os dias. Os professores estão remotos, as crianças também, mas a equipe gestora não. Nós estamos de segunda a sexta na escola, das 8 às 17 horas. Podem vir conversar. Se for grupo de risco e não puder vir presencial, pode ligar aqui na escola. Eu vou pedir, por gentileza, que os professores disponibilizem o telefone da escola novamente nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa ter esse contato e essa interação com vocês, pais. Nós estamos aqui para ajudá-los no que for preciso nesse momento de dificuldade, tá bom? Horário de interação com os nossos professores. Os nossos professores, dos quartos anos, estão disponíveis para interação com os pais das 7 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Esse é o horário de aula da criança, é o horário que o professor está disponível para receber atividades e realizar devolutivas com o aluno, tirar dúvidas e o que for necessário, assim também como para passar as atividades e realizar as aulas. Caso, por um acaso, o pai não consegue enviar as atividades dentro deste horário, não tem problema. Nós conversamos com os professores, eles receberão, independente do horário e do dia da semana, essas atividades. Porém, as devolutivas serão feitas dentro deste horário de trabalho. Então, a gente pede que, por gentileza, os pais tenham um pouquinho de paciência. Porque, assim,
Não é tão simples corrigir uma atividade por um celular ou por um computador, como é presencial. Presencial, a gente chama o aluno, fala, olha, você errou aqui, dessa forma ficaria melhor, vamos corrigir, é muito mais fácil. Pelo celular é um pouquinho mais complicado, isso demanda de tempo, de um cuidado maior por parte do professor. Então, a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência em relação a isso também, tá bom? As devolutivas são feitas, e assim, o professor, ele é um único professor, e em cada sala nós temos, em média, 33 crianças. Então, ele precisa verificar caso a caso, observar direitinho para poder realizar essa devolutiva com qualidade para os pais. Manter uma rotina de estudos neste momento de pandemia é fundamental. Eu sei que nem sempre vocês possuem esse tempo durante a semana com as crianças, porém, a gente tem que pensar da seguinte forma. Logo, logo, nós vamos voltar presencial, né? Esperamos muito em breve que isso possa acontecer. E essas crianças estudam das 7 às 11h30. Se a gente colocar a criança na rotina já desde agora, com as atividades, mesmo que de forma remota, na hora que ela voltar presencial, o nosso trabalho cai pela metade, porque a gente não vai ter aquela adaptação de acordar cedo, do horário de estudos, e aí para a criança isso vai facilitar muito. Então, se vocês tiverem a oportunidade, que estiverem em casa e conseguirem colocar as crianças para estudarem neste momento, é o ideal, tá? É o que a gente pede para facilitar depois no retorno às aulas, para que as crianças não sintam muito. Porque 1 ano e pouco fora da escola vai ser um pouquinho difícil esse retorno. Então, é interessante que eles já estejam dentro da rotina. Dificuldades em realizar as atividades. Qualquer dificuldade que vocês, pais ou as crianças tenham em realizar atividades, por favor, entrem em contato com o professor. Ele consegue adaptar algumas atividades, se for necessário, ele encaminha aqui para a escola. Nós, como equipe gestora, podemos orientar os pais, se preciso, inclusive a criança, em relação a alguma atividade que ela tenha muita dificuldade. Aqui na escola, nós oferecemos também acesso à internet para as crianças que não estão tendo acesso. Nós temos uma professora, a professora Elisângela, que é Proatec da nossa escola. Ela está aqui de segunda a sexta-feira também, para interagir com os alunos, se necessário, pelo computador. Inclusive nas plataformas de provas, quando vocês não conseguem desenvolver em casa, está disponível aqui. Porém, é necessário que vocês agendem. Por quê? Porque nós temos um controle de quantidade de crianças dentro de uma sala, e entre uma turma e outra, a gente precisa higienizar os computadores e o ambiente, para não ter proliferação do vírus. Então, vocês precisam ligar na secretaria, agendar um horário, e aí sim, trazer a criança neste horário para desenvolver essa atividade, tomando todas as medidas e cuidados em relação à saúde da criança e o ambiente. Uso de máscara, higienizar as mãos para utilizar o computador, e tem um período também que a criança pode permanecer aqui na escola, ela não pode ficar o período inteiro, tá bom? E acompanhada do responsável. E dessa forma, a gente consegue ofertar o Proatec para vocês. Se precisarem, pode contar com a gente, liga, marca o horário e traz a criança para realização de atividades, tá bom? Os pais que estejam com problema também de acesso à internet, pode estar vindo conversar com a gente aqui na escola, que a gente tenta adaptar as atividades para melhor atendê-los. Regras do grupo de WhatsApp. Os nossos grupos de WhatsApp foram criados para orientar os pais e fazer com que vocês tenham um contato próximo com a escola. Dessa forma, ele é um grupo pedagógico, de interação para as atividades das crianças. Pensando nisso, não são permitidos nesses grupos correntes, mensagens de fundo religioso, político e diversos. Né? Ele é um grupo de interação para o estudo da criança. E uma vez que a gente colocar várias mensagens que não são pertinentes a isso, acaba dificultando para os pais que trabalham e interagem com esse grupo de final de semana. Então, a gente vai pedir que, por gentileza, sigam as regras do grupo, tá?
para facilitar o trabalho de todo mundo, inclusive dos professores nesse momento, para que eles consigam ter mais agilidade em manusear os grupos. Aí essas mensagens, por favor, não coloquem nos grupos. E em relação também aos grupos de WhatsApp, todos nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de afastamento, de isolamento social. Cada um de nós sabe o que está vivendo dentro de casa. Não é fácil, tem famílias com pessoas doentes, famílias que perderam pessoas. E assim, nesse momento, o que a gente precisa ter é empatia. Então, na hora da gente se direcionar nas mensagens, eu gostaria de pedir que vocês pensassem direitinho nas palavras utilizadas, na forma de se direcionar, porque a gente nunca sabe o que o outro está vivendo, né? E assim, uma coisa eu posso garantir para vocês. Nós, como escola, equipe gestora, nossos professores, nós estamos trabalhando muito para oferecer para vocês o que a gente pode de melhor dentro do que o governo nos permite nesse momento, tá? Os professores estão se desdobrando bastante, eles estão se adaptando, utilizando novas técnicas conforme eles vão aprendendo, para tentar oferecer para vocês uma educação de qualidade. Inclusive, até vou contar uma novidade para vocês, os nossos professores estão com interação ao vivo com as crianças de vocês, tá? Vejam direitinho os dias e horários com os professores pelo grupo de WhatsApp. Se possível, coloquem as crianças para participar, vai fazer muito bem para eles interagir com os professores, com os colegas em sala de aula. Isso vai fazer muito bem para a criança e para todos vocês também, para os pais. Interajam com a escola. Esses grupos, eles possuem atividades ao vivo, né, com os professores, algumas atividades são em grupos entre turmas, outras são com os professores individualmente, mas, assim, demandam de tempo, de trabalho, e os nossos professores têm se disponibilizado a realizar isso de uma forma maravilhosa, tá? Até queria parabenizá-los, que estão enfrentando tudo isso nessa dificuldade, e ainda assim tentando se inovar para atender as crianças da melhor forma possível. E para encerrar a nossa reunião, que ela é bem curtinha, bem sucinta, eu queria passar uma mensagem para vocês. Escola e família, juntos escrevemos um futuro melhor. Para que vocês pensem um pouquinho em relação a isso, né? E não deixem de participar. Qualquer problema, nós, como escola, estamos à disposição para auxiliá-los no que for preciso e no que for necessário. Tá bom? Os nossos professores estão aí para oferecer para vocês o que puder ser de melhor. Tá bom? Eu queria, se possível, quem puder abrir a câmera, que eu vou tirar um print da tela da nossa reunião, uma foto, para registrar esse momento de interação entre escola e pais, que é tão importante. Pronto, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Vocês fazem toda a diferença para a gente e esperamos que tão em breve a gente consiga escutar os barulhinhos dos nossos alunos andando para cima e para baixo, das salas de aula. Obrigada a todos pela participação. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Eu estou observando o chat. Uma mãe perguntou sobre a reunião. Essa é a reunião, sim, mãe. Ela foi bem sucinta, as perguntas, se vocês quiserem colocar pelo chat, a gente pode estar orientando. Lucilene está falando alguma coisa? Seu fone está fechado.
Eu gostaria de tirar uma dúvida, posso? Sim, mãe, pois não? A respeito do horário